você testar? Aí eu recorri a essa narração mais rimada. Não é uma coisa que eu nunca tinha feito antes, até essa peça de Natal eu já tinha. Eu gosto, já falei que eu gosto muito desse ritmo, mas não é algo que é meu normal. Não é costume fazer esse tipo de narração rimada. Quem já assistiu o Grinch sabe do que eu tô falando. Mas foi bom testar. E como é uma coisa curta, como é uma coisa temática, não é algo que te prenda, que precisa te prender ao seu estilo. Você pode muito bem testar novas possibilidades, novos textos, inclusive enredos. Não existe só a jornada do herói pra você conseguir contar a sua história, tá? Então respira e relaxa, existem outras possibilidades. Inclusive o Kinshe Tenketsu, espero ter pronunciado certo. Sempre quando eu começo a falar isso daqui, eu sempre acho que eu tô falando errado. Que é uma técnica que veio dos poemas chineses e hoje é adotada em histórias japonesas também. Histórias asiáticas, como um todo, elas adotam um outro parâmetro um pouco diferente da jornada do herói. Mas é um pouco, porque em certas coisas eu acho que elas são parecidas. A questão é que as pessoas não pensam muito na base, no fundamento da jornada do herói e acham que a jornada do herói, ela só é a jornada do herói quando aquele herói tem um monstro para ser derrotado. Quanto o Kinshe Tenketsu, eu acho que eu tô falando certo. Se eu tô falando errado, me desculpa. Quanto que essa técnica asiática de contar histórias, ela não necessariamente precisa ter um vilão para ser enfrentado. E é o que eu falo, toda história tem um conflito. E esse conflito que eu falo não é um conflito entre o bem e o mal. É uma dificuldade, é uma reviravolta na situação. E isso é o que acontece dentro do Kinshe Tenketsu. O personagem não precisa ter um vilão para ser enfrentado. Não precisa ser algo a ser enfrentado, mas algo muda a perspectiva daquele personagem. Ou seja, tenha de alguma forma uma mudança de status. O que acontece também em todo momento na jornada do herói. Se você estuda profundamente a jornada do herói, você nada mais é daqueles estágios dele que são sempre mudanças de status atual. Ou seja, primeiro ele é um Zé Ninguém, de repente ele recebe um chamado para aventura. Depois daquele chamado da aventura, ele recebe um treinamento. Depois ele é derrotado. Depois ele, sabe, tem sempre algo acontecendo na vida dele. E que pode ou não ser algo referente ao mal que ele precisa derrotar, como é comum olhar na jornada do herói. Na minha história, no conto, a personagem não tem um mal a ser enfrentado. Ela tá simplesmente trabalhando na Filtros S.A., de boa na Lagoa. Inclusive, a minha personagem nem tem nome, porque eu não apresento, não é o objetivo apresentar, mas ainda assim eu tenho essa personagem. Eu sei como ela é, quem ela é, o que ela tá sentindo. Eu reflito isso nos versos em que eu vou contando, né, nos versos rimados daquele conto. Eu tô ansiosíssima pra apresentar pra vocês, mas a partir do dia 15 vocês vão saber como é que é esse conto. Depois você lê, assiste de novo esse episódio e vê se, no caso, as coisas que eu te contei ali. Então é possível, você não precisa criar uma jornada do herói para você fazer o seu conto curto. Você pode pensar nesse seu personagem, criar uma situação para ele e depois fazer uma mudança de perspectiva. Nesse caso, no meu conto, até dando um alerta de spoiler, eu tenho só a personagem fazendo o trabalho dela como se aquilo fosse simplesmente padrão e convencional e de repente surge uma outra pessoa que mostra pra ela que existe algo diferente. Simples assim. Ela não tá ali pra enfrentar nada, ela não tem um grande objetivo, ela nem sabe o que vai fazer no final do dia, mas ela simplesmente chega alguém que muda a perspectiva dela sobre aquela realidade que ela tá inserida. Então você também pode fazer isso quando, por exemplo, deixa eu ver, tem um curta os curtas da Pixar são muito bons em fazer isso, né? Você tem ali sempre os personagens a serem apresentados numa determinada situação e algo muda a perspectiva deles e eles saem dessa perspectiva, né? Com essa mudança eles aprendem algo. Você pode pegar um personagem que de repente tá numa determinada situação de final de ano e a perspectiva dele muda, algo acontece, ele conhece alguém, ele vai parar em algum lugar, ele recebe algo novo, ele vê algo diferente e isso
faz com que ele mude a perspectiva dele. A gente pode ter alguém que, por exemplo, nesse final de ano chega meio que deprimido, achando que não fez grandes coisas na vida. Olha só, já um conto natalino. É clichê? Dane-se. O negócio aqui é você testar. E, gente, o pessoal adora um clichê no final de ano. Então, não se apega a isso, não. Se liberta desse negócio de ter medo de clichê. Então, vamos lá. A pessoa pode ter você pode ter aquele personagem que no final do ano tá triste, chateado com a vida, porque ele percebeu que, poxa, chegou o final de ano, eu não consegui conquistar a casa própria, o carro que eu queria, não consegui desenvolver meu livro e tal, e parece que tudo, ele sente que tudo é um fracasso. Essa é a perspectiva atual daquele personagem. De repente, não sei, pode ser que alguém faça uma ligação, pode ser que o Facebook faça, sabe o Facebook com aqueles recordações, ou o Spotify todo final de ano fala as recapitulações, né, a retrospectiva de como foi o seu ano por música. Pode ser que ele receba uma notificação dessa, algo mudou no status atual dele, fez ele ter uma nova visão. Vamos pegar isso. Nossa, olha que legal, construindo aqui um conto com você nesse momento. Aquele personagem tá triste, chateado, porque, poxa vida, tá saindo do trabalho, cansado, indo pra casa, todo mundo em festa, e ele pensando o que ele fez da vida dele, né? Porque ele não conseguiu, talvez, a promoção que ele queria, que era a promessa dele de final de ano. Sabe aquelas promessas de coaching? Ai, final de ano eu vou fazer acontecer. E talvez ele não tenha conseguido, não por falta de esforço dele, mas enfim, gente, a vida acontece. E aí ele não conseguiu e tá tudo triste, chateado, como se nada tivesse acontecido na vida dele. Só que aí ele recebe a notificação, ele tá no ônibus, vamos botar isso, ele tá no ônibus ou no metrô. Ônibus ou metrô? Ônibus, porque no metrô a internet falha, às vezes. Então ele tá no ônibus e de repente o Spotify dele abre uma notificação. Ele tá lá escutando blá blá, mas no Spotify dele abre uma notificação, ele vai ver a notificação. E o Spotify tá oferecendo pra ele a retrospectiva do ano. Ele, sem querer, clica em... sem querer, porque eu mesmo geralmente passo. Sem querer, ele clica em vou ouvir. E de repente o Spotify começa a mostrar toda aquela perspectiva de quais foram as músicas que ele escutou, que ele mais escutou e etc. E escutando aquela música, ele achando aquilo interessante, escutando aquelas músicas, ele vai se lembrando dos momentos ao longo do ano. Que ele escutou aquela música, por exemplo, quando tava indo viajar. Que ele escutou aquela outra música quando ele tava com a avó passeando em algum lugar. Que ele escutou aquela outra música quando ele estava saindo com os amigos. Ou seja, vai mostrando pra ele que ao longo daquele ano ele fez muita coisa legal. Ele pode não ter garantido a promoção que ele queria, mas que ele fez muita coisa legal. Que ainda assim ele aproveitou muito a vida dele. Não é só porque ele não conquistou uma meta que a vida dele é um fracasso só no final de ano, só por causa daquilo. E dali ele chega animado, aí a gente pode concluir com ele dentro do ônibus, pode concluir com ele chegando, né, em casa, talvez, e colocando todas aquelas músicas e se preparando, arrumando pra comemorar também a virada de ano com os amigos ou com todo mundo e etc. Em vez de estar triste, você mudou o status atual daquele personagem. Entende? Ele não teve nada pra enfrentar, ele não tinha um grande duelo, nem nada do tipo, não foi nada de uma grande jornada do herói, mas ainda assim é algo que ele começa com uma perspectiva, algo acontece e ele muda aquela perspectiva. Gente, eu achei fantástico. Eu acho que eu vou escrever esse conto. Eu achei muito bonito. Eu fico imaginando, eu achei muito legal. Já deixei registrado aqui minha ideia. Vou escrever esse também. Se eu conseguir, eu lanço esse ano. Se eu não conseguir, eu deixo pro ano que vem. Que o desse ano já tá pronto. Mas eu achei muito legal. Gostei pra caramba. Será que